Bom dia, galera. O tio tá se arrumando aqui. Eu pedi a profa, a Andressa, para dar uma quebrada, para não ficarem assim, 2 aulas do mesmo professor seguidas, tá? E aí o tio vai entrar aqui com vocês com o processo do trabalho, tá? Pega logo aí o material de processo de trabalho, lembrando que o material de processo de trabalho, esse de hoje, os das demais aulas, estão na área do aluno, daquele link do acompanhamento emergencial. Então eu vi muita gente, é porque eu não sei cadê o material. Talvez você não tenha, né, realmente procurado o material, que o material, repito, está no link do acompanhamento emergencial. Deixa eu ver quem está aqui, para a gente começar aqui. Flávio, as aulas das correções, questões inéditas, semana 6, não consigo vê-la, acabei de responder, tá? Pessoal aí que é matriculado no curso, está na área do aluno, na parte das questões emergenciais. Essa aqui é a semana 7, aí semana 6, semana 5, é só você abrir o link e você olhar. Se você tiver o trabalho de olhar, pesquisar, você consegue. Tranquilo? Perfeito? Então bora lá. Bora pra cá, Jaqueline Oliveira, cadê esse povo? Né? Cadê essa galera? Bora começar processo trabalho. Questão 1, vou ficar aqui acompanhando vocês, tá? Vou ficar aqui, tá aqui meu material, vou ficar aqui acompanhando, vou botar meu celular bem aqui, vou ficar aqui acompanhando vocês. Então vamos lá. Bora pra cá, tá? Lembrando que a prova foi marcada, tá? 13 de junho vai ser a nossa prova de primeira fase do OAB. Eu não sei se vai acontecer, esse problema é seu, certo? Tem que estar preparado. Acontecendo ou não 13 de junho, você vai ter que estar preparado, você vai ter que estar preparada para essa prova, porque a prova vai chegar, vai vir. Quanto mais você procrastinar, quanto mais você demorar a se preparar, mais complicado será a sua vida. E lembrando que essa prova, ela vai ser uma prova tranquila. Eu não vou dizer fácil, que seria muita pretensão, mas vai ser uma prova tranquila para quem está estudando. Então, eu fosse você, eu pensava assim, se numa prova tranquila eu não passo, né? Com o tempo todo desse para estudar, imagina numa prova mais complicada. Então, eu acho que a gente não deve desperdiçar as oportunidades. Eu só acho que a gente deve abraçar essa oportunidade de momento de pandemia, assim como a AB fez na segunda fase do 31º, que aconteceu dia 6 de dezembro, ela vai fazer agora uma prova bem tranquila e quem está minimamente preparado vai passar na prova. Perfeito? Questão 1. João moveu reclamação trabalhista contra a empresa Delta Limitada, tá? Pleiteando o pagamento do adicional de insalubridade. Alegou na inicial que tinha contato permanente com o elemento A, nocivo à saúde. Realizada a perícia, ficou constatado que João trabalhava em condições nocivas, porém em contato permanente com o elemento B de bola. E não, como afirmado na inicial, que era o elemento A. Primeira coisa que tem que saber aqui é o seguinte: alegada em juízo, insalubridade ou periculosidade, a perícia é obrigatória. É o parágrafo 2º do artigo 195 da CLT. Mas vocês têm que entender que o reclamante, o advogado, muitas vezes eles não sabem qual é o elemento nocivo. O cara sabe que trabalha em local insalubre, o cara sabe que trabalha em atividade perigosa, mas às vezes ele acha que o agente perigoso é um e a perícia encontra outro. Não importa se você disse na petição inicial que a periculosidade era pelo agente A e a perícia encontrou o agente B. O que interessa é que a atividade é perigosa. Então, por mais que na petição inicial você tenha dito que a periculosidade era por explosivo e a perícia encontrou, por exemplo, periculosidade por inflamável, não interessa. De uma forma ou de outra, a atividade era perigosa. Então, súmula, inclusive, salvo engano, peço até ao pessoal para confirmar para mim, súmula 273 do TST. Então, na verdade, ele vai receber o adicional, não importa qual seja o elemento perigoso. Então, questão 1, resposta D de dado. Tendo a perícia concluído que João trabalhava em condições insalubres, o fato de ele ter apontado agente insalubre diferente, diverso daquele que foi encontrado na perícia, não vai afetar o julgamento ou a dação ou a condenação do empregador no adicional de insalubridade.
insalubridade ou de periculosidade. A ata falsa por quê? A reclamação deve ser extinta sem solução de mérito? Não, porque mesmo que você aponte um outro agente, mas no final havia insalubridade ou periculosidade, então letra A está falsa. Letra B, o juiz deve abrir prazo para que João reformule. Não precisa, porque na verdade você tem direito adicional pela insalubridade ou periculosidade, não interessa se você apontou um agente diferente. Tá? Letra C, a ação deve ser julgada improcedente? Não, né? Porque era insalubre, então vai ter direito adicional. Questão 2, Viviane ajuizou a ação trabalhista, postulando adicional de insalubridade, em razão do frio intenso a que estava submetida. Deferida a perícia, o perito apresentou laudo no qual não constatou a presença do frio intenso, mas a insalubridade era pela umidade excessiva. Não interessa se você, mais uma vez, apontou um agente na petição inicial, insalubre, diferente daquele contrato na perícia. Fato é que o ambiente era insalubre, era ou pelo frio, ou pelo calor, ou pela umidade, não importa. Agente insalubre, você vai ter direito adicional de insalubridade, tá? E aí você vai ter como resposta correta a letra B de bola, procedente a reclamação trabalhista, tá? Uma vez que a demonstração de agente insalubre, diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido do pagamento do adicional respectivo. A letra A está falsa porque é improcedente e é procedente. A letra C é errada porque é procedente. A letra D de dado, procedente, uma vez que o fato demonstrado é idêntico. Não, idêntico não, porque por uma umidade é diferente de frio. Tranquilo? Muito embora ambos sejam insalubres e deem direito ao empregado à percepção do adicional. Questão 3. João da Silva, quando da distribuição de sua reclamação trabalhista, juntou ao processo 3 laudos periciais que demonstravam a existência de insalubridade para o exercício da função. Cara, quando eu resolvi a questão, eu já falei, arguída em juízo a insalubridade ou a periculosidade, o juiz, claro, tem exceção, mas estamos na regra geral. O juiz é obrigado a mandar fazer, o juiz é obrigado a deferir a perícia. Então, por mais que o reclamante junte 400 laudos periciais, mas são laudos unilaterais, fabricados só pelo reclamante ou então só pelo reclamado. E o juiz é obrigado por lei, mais uma vez, parágrafo 2º do artigo 195 da CLT, tá? Parágrafo 2º do artigo 195 da CLT, o juiz ele é obrigado a nomear perito oficial. Questão número 3, resposta correta C de coisa. Poderá formar sua convicção? Ah, não, a questão 3 é C não, está errado aqui. Questão 3, D de dado, designará perito habilitado para a realização da perícia técnica, independente da apresentação dos laudos periciais parciais do reclamante verdadeiro. Por que é que a ata falsa? Poderá utilizar os laudos apresentados apenas no caso de revelia e confissão? Não. Mesmo que haja revelia, olha que engraçado, mesmo que haja revelia do reclamado, mesmo que haja confissão, a perícia, ainda assim, é obrigatória. Quer dizer, então, professor, que se o reclamado faltar audiência, for confissão e revelia e confissão, ainda assim a perícia é obrigatória? Ainda assim a perícia ela é obrigatória, tá? Letra B de bola. Não poderá formar seu convencimento, nem fundamentar sua decisão nos laudos periciais apresentados, já que a perícia técnica é obrigatória e indispensável. Cuidado com a letra B de bola. Realmente a perícia técnica ela é indispensável, mas isso não impede de o juiz analisar o laudo técnico parcial apresentado pelo reclamante. Por quê, pessoal? Princípio do livre convencimento do juiz. Uma coisa é a perícia ser obrigatória, outra coisa é você dizer que o juiz não vai nem analisar ou não pode nem se basear nos laudos apresentados pelo reclamante. Pode. Por mais que o juiz se baseie, por mais que o juiz até julgue de acordo com os laudos periciais apresentados pelo reclamante, mas a perícia ainda assim, ela é obrigatória, tá? Perfeito? Então, letra D de dado é a resposta correta. Questão 4, assinale a opção correta com relação à reclamação trabalhista. Letra A, é necessário que a petição seja assinada por advogado, a gente sabe que é falso, né? No processo do trabalho, existe o juiz, inclusive na aula da semana 1, né? Na aula da semana 1, que já está no site, já subiu no site hoje pela manhã cedinho, na semana a gente viu jus postulante, tanto o reclamante quanto o reclamado,
podem, né, reclamar, apresentar reclamação, contestação e RO, além da súmula 425 do TST, tá? Você ainda tem o artigo 791 da CLT. Então, é necessário que a petição inicial esteja na para advogado? Não. A regra é o jus postulante, a regra é que não precisa de advogado. Beijo bola. A reclamação trabalhista só pode ser apresentada do modo escrito. Falso. Artigo 840 da CLT. Reclamação trabalhista tanto pode ser escrita como pode ser verbal. Resposta deve ser a letra C de casa. O empregador pode ser substituído ou pelo gerente ou pelo preposto. Lembrando que esse preposto não precisa, né, não precisa ser empregado, basta apenas que ele tenha o quê? Conhecimento dos fatos. Aí você tem aqui o artigo 843, parágrafo 1º da CLT. E letra D de dado. A ausência do reclamante na audiência acarreta o arquivamento da reclamação. Verdadeiro. O que impede o ajuizamento de inovação? Falso, tá? Ele pode, claro, que se ele deixar a reclamação arquivar, ele vai ser condenado em custas. Cuidado, falei da primeira aula. Ele vai ser condenado em custas, ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita, tá? Ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita. A questão toda, sabe qual é? É que para ele entrar com a nova ação, ele não está impedido de entrar com a nova ação, vai ter que pagar as custas processuais. Aí você vai ter isso aqui no artigo 843 e 844 da CLT. Questão 5. Antônio moveu reclamação trabalhista contra a empresa Sol Ardente, tendo o valor total das verbas pleiteadas pedidas correspondido a R$6.000. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vida é quase, não vou dizer que é 100%, porque nada, né? Você sabe mais do que eu, que nada é 100% de certeza. Mas toda vida que a questão der o valor da causa, cara, suspeite. O procedimento deve ser sumaríssimo, tá? Você vai ver, tem aqui várias questões sobre procedimento sumaríssimo em que foi dado o valor da causa. Então, foi dado o valor da causa, o procedimento é sumaríssimo, a questão é sobre sumaríssimo. E no sumaríssimo, vamos lá resolver, né? Na audiência de conciliação, a empresa reclamada não compareceu e o juiz percebeu que a citação não fora realizada porque o reclamante havia fornecido o endereço da reclamada de forma incompleta. Todo mundo sabe que o procedimento sumaríssimo, até 40 salários mínimos, ele não admite citação por edital. Se você não der o endereço completo e a citação for e voltar sem ser realizada, o juiz lhe pergunta: meu filho, qual é o endereço dela? Não sei não. O processo é arquivado e o reclamante condenado nas custas processuais. Artigo 852B de bola, tá? 852B de bola, inciso 1º e parágrafo 1º da CLT. Então, letra A, abrir prazo para que o reclamante informe o endereço correto? Falso. Na própria audiência, o juiz pergunta logo, não dá prazo nenhum. Ele pergunta logo: o senhor sabe qual é o endereço? Aí o cabo: doutor, sei não, ó. Arquiva o processo e condenado em custos processuais. Letra B, aplica a revelia confissão? Não, porque a reclamada não foi citada. Se o juiz fizer isso, a decisão dele será nula, tá? Por ser seu de defesa. Letra C de casa, né? C de casa. Determinar o retorno do processo secretário da vara? Não, de forma alguma, tentar nada. Ou você, na hora da audiência, quando o juiz vir que a citação voltou, ele vai ver isso só na hora da audiência, ele perguntar na audiência, reclamante, qual é o endereço correto, você não souber informar, não tem prazo, não tem choro, não tem reza. Processo é arquivado com coordenação do reclamante nas custas processuais. Questão 5, letra D de doida, tá? Questão 6. A Sueli Fonseca, de 61 anos, ajuizou a reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador, postulando tão somente o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000. Cara, se ele deu aqui para você o valor de 15 mil, se ele deu o valor da causa, cara, provavelmente essa questão é sobre procedimento sumaríssimo, tá?
mediante alegação que sofreu assédio moral. Na sessão inicial, o magistrado observou que a notificação inicial endereçada ao demandado não chegou a ser implementada. E ele vê isso aí, pessoal, é na audiência. Tendo sido informado pelos Correios que o destinatário se mudou, questionada na audiência, a autora informou que não sabe qual é o atual endereço do demandado. Lascou-se, razão pela qual seu patrono postulou a concessão de prazo para que pudesse obtê-lo. Tem prazo não. Ou você sabe o endereço correto, ou no máximo, aí para a petição inicial, ou no máximo no dia da audiência. Quando o juiz vir que a citação não foi realizada, hoje está aqui o Osíris. Ô, seu Osíris, você sabe o endereço da reclamada porque a citação voltou. Sei não, doutor, me dê um prazozinho aí para poder eu coisar. Vai coisar nada. Arquivamento e condenação do reclamante nas custas processuais. De novo, artigo 852b de bola, inciso 1º, parágrafo 1º, se não inciso 1º, inciso 2º, parágrafo 1º da CLT. Então, questão 6, letra C, de corno. Os pedidos formulados pelo reclamante não devem ser deferidos, uma vez que se trate de posse legal de arquivamento do processo, tá? Lembrando que não tem prazo para nada, letra A tá falsa. A reclamação de empregada, o fato dela ser idosa não vai facilitar a vida dela no processo, é apenas uma questão de tramitação preferencial do feito, as regras processuais são as mesmas, tá? E letra D de doida. Não deve ser deferido, ou não deve ser deferido, verdadeiro, uma vez que não foi sequer realizada a tentativa de notificação. Não, a tentativa foi realizada, só que ela restou, né, frustrada porque o reclamante não forneceu o endereço correto. Questão 7, Hermes da Fonseca, general aí do Osíris, né? Pai dele é militar e é general já. Hermes da Fonseca foi demitido dos quadros de determinada empresa multinacional e foi procurado por seu ex-empregador para firmar acordo extrajudicial. As partes pretendem obter a homologação judicial do acordo firmado. Para tanto, é preciso, cara, se você quiser fazer um acordo extrajudicial para ser homologado na Justiça do Trabalho, não é possível o jus postulante. Olha só de novo, não é possível o jus postulante. As partes têm que ter advogado. 2, cada um não faz a sua petição, não. É uma petição só, conjunta, assinada pelo reclamante, pelo reclamado, e cada qual com seu próprio advogado. Não pode ser um advogado só para os dois, não, tá? Então, inclusive isso aí, artigo 484A, né? Artigo 484A da CLT. As partes pretendem a homologação judicial, aí tem que ser o quê? Uma petição conjunta, sendo representada por advogados diferentes. Letra B de bola, letra A tá falso, porque aqui, cuidado com a D de dado, a letra A tá falsa, porque o advogado tem que ser diferente. Letra C da falsa, né, porque não é individualizada, a petição é conjunta. Letra D, petição conjunta, beleza. Se é necessário de advogado, nunca, porque a homologação de acordo extrajudicial não permite o jus postulante, tá? Questão 7. Angélica e sua ex-empregadora, editora Alfa Limitada, pretendem ingressar com processo de jurisdição voluntária. Esse processo de jurisdição voluntária é exatamente o acordo, a homologação do acordo extrajudicial. Para homologação está aqui, ó, de acordo extrajudicial perante a Justiça do Trabalho. Uma vez que houve rescisão do contrato de trabalho, neste caso, nos termos da lei, a ação, acredito eu que a gente já matou essa daqui, né? B de bola, salvo engano. Deixa eu ver se é B de bola mesmo. Será ajuizada a petição conjunta, verdadeiro, mas com advogados diferentes, verdadeiro, sendo que as verbas devem ser quitadas, isso aqui é claro, devem ser quitadas até 10 dias após a extinção do contrato de trabalho. Mais uma vez o artigo 484A da CLT, além do 484A da CLT, o 477, parágrafo 6º, né, que diz que deve ser paga até 10 dias após a extinção do contrato da CLT. A letra A, que é que ela está errada, que a B é a resposta já. Realizada em petição conjunta, beleza, sendo facultadas as partes... Não. Os advogados não podem ser comuns. Os advogados aqui, eles têm que ser diferentes, tá? Letra C, pode ser proposta por uma das partes, pode não, filho, tá? A petição tem que ser das duas partes, uma petição conjunta. Questão 9. Átila, Vênus e Tabata, que nome lindo, foram empregados da empresa Transportes Rápido e Feliz Limitada e têm intenção de propor uma única
única reclamação trabalhista, procurando um advogado para isto. Átila e Vênus pleiteiam diferenças de horas extras e participação no lucro e resultado. Já Tabata pretende pleitear diferenças de verba rescisória diante da situação narrada e de acordo com a legislação vigente. Existe um negócio no processo de trabalho, artigo 842, tá? Parece difícil, mas não é, tá? Artigo 842 da CLT, que é a chamada reclamação trabalhista plurima. Professor, pelo amor de Deus, o que é esta reclamação trabalhista plurima? Reclamação trabalhista plurima é simplesmente, tá? Reclamação trabalhista plurima é simplesmente um litisconsórcio passivo, tá? Reclamação trabalhista plurima é simplesmente um litisconsórcio passivo. Para que haja esse litisconsórcio, um litisconsórcio ativo, porque é um litisconsórcio de empregados, de reclamantes, que estão entrando com ação contra a empresa reclamada. E nesse litisconsórcio ativo, tá? Que é a reclamação trabalhista plurima, eu preciso, que a empresa reclamada seja a mesma, tá? A empresa reclamada seja a mesma. E a empresa reclamada é uma só. Transporte Rápido e Feliz Limitada. 2, eu preciso que a matéria da petição inicial dos reclamantes seja idêntica. Então, só tem matéria idêntica aqui, Átila e Vênus, porque Átila e Vênus estão pleiteando horas extras, ambos as mesmas horas extras e a mesma participação no lucro. Já a Tabata, ela está pedindo outra coisa. Por mais que Átila, Vênus e Tabata sejam empregados da mesma empresa, Átila e Vênus estão pedindo a mesma coisa, identidade de matéria, a Tabata não. Somente Átila e Vênus poderiam estar numa reclamatória trabalhista plurima, que é um litisconsórcio ativo da Justiça do Trabalho. Então, questão 9, resposta D de doida. Somente Átila e Vênus podem ingressar com reclamação única, pois a ação plurima só é possível se houver identidade de matéria e, além da identidade de matéria, o mesmo empresa reclamada. Artigo 842 da CLT, tá? Então, as demais aqui, dissídio coletivo não, todos podem ingressar, pode não, porque a Tabata, o que ela quer é diferente. E letra C, a legislação não trata de desconto. Trata sim, meu filho. Artigo 842. Questão 10, assinale a alternativa correta de acordo com a CLT. A reclamação deverá ser escrita falso. A gente já viu aqui, artigo 840 da CLT. Ela tanto pode ser escrita como ela pode ser verbal. Letra B, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão, dentro de 72, não, dentro de 48 horas, tá? Isso aqui é o artigo 841, tá? 841 da CLT. Quando o escrivão receber a reclamação trabalhista, esse escrivão ele vai ter o prazo de 48 horas para remeter a notificação com a segunda via da petição inicial e o restante é verdadeiro, né? E ele vai para a audiência entre a notificação, entre a citação e a audiência, 5 dias. Está verdadeiro isso aqui, só está falso essa parte. Tudo aqui, artigo 841. Letra C de casa. A reclamação poderá ser apresentada por intermédio das procuradorias do trabalho, desde que modifique procuração para tal ato, tá? Questão 10. Está errada a letra C de casa. Por quê, professor? Porque a Procuradoria do Trabalho aqui, ela não vai poder propor essa reclamação, muito embora ela precisasse de procuração, mas ela não vai poder propor reclamação trabalhista. O sindicato pode, o juiz pode nomear um procurador dativo, mas a Procuradoria do Trabalho, por enquanto, não. Letra D de dado, sendo várias as reclamações trabalhistas, e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo verdadeiro. É o artigo 842 da reclamatória trabalhista plurima, tá? Questão 11. Cibele ajuizou reclamação trabalhista escrita, olha só, requerendo a condenação da empresa X em horas extras, equiparação salarial e insalubridade. Na petição inicial, constatou a designação do juízo, a qualificação das partes, mas sem indicação do CNPJ da reclamada. Uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido a ser liquidado em fase de execução, uma vez que o valor depende da produção de provas, a data
e essa do advogado, deu a causa valor de R$60 mil e, portanto, olha só, uma exceção, né, que eu tinha falado. Ele deu aqui a causa valor de R$60 mil, mas por exceção, e nesse caso aqui, não vai ser procedimento sumaríssimo, mas regra geral, cuidado, regra geral, procedimento sumaríssimo, quando ele fala que é sumaríssimo, ele dá o valor da causa. Só que nesse caso aqui não vai ser. Como é que eu vou saber, tio? É só você ter na sua cabeça que procedimento sumaríssimo é até 40 salários mínimos. E aí o salário é R$1.100 até uns R$44 mil. Meu filho sabe fazer esse cálculo aí. Perfeito? Beleza? Qual foi o problema aqui? Com a reforma trabalhista, artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Com a reforma trabalhista, o pedido hoje deve ser certo, determinado e com a indicação do seu valor. Ah, professor, mas teve decisão do TST dizendo que não precisava. Para a sua prova, você não vai levar em consideração essa decisão. Para a sua prova, vai levar em consideração o que tem escrito no parágrafo 1º do artigo 840. O pedido deve ser certo, determinado e com a indicação do seu valor. E a resposta correta é a letra C de coisa. Não atende aos requisitos da petição inicial, uma vez que o pedido deve ser certo, determinado e com a indicação do valor. E a questão está dizendo que o pedido, ele requereu que os valores fossem liquidados só na execução e não pode. Hoje não pode mais. Infelizmente, você querendo ou não, os seus pedidos têm que ter um valor certo, um valor exato. Letra A, não, a C é correta, né? E a letra A está errada por quê? Não atende os requisitos da petição inicial, beleza, uma vez que é obrigatória a indicação da qualificação das partes, inclusive o CNPJ. O CNPJ ele pode ser obrigatório no processo civil. No processo civil é obrigatório o CNPJ, é obrigatório o CPF, é obrigatório até o e-mail. No processo de trabalho, não. Então, cuidado que o processo de trabalho é mais simples e e-mail, CPF e CNPJ não fazem parte, né, da informalidade de que se reveste o processo do trabalho. Cuidado com isso aí. Letra B, atende aos requisitos legais, já vimos que não atende não, né? E letra D, atende requisito, atende não. Tá? Porque não houve liquidação dos pedidos. 12. Viviane compareceu ao distribuidor na Justiça do Trabalho, objetivando a propositura de uma reclamação trabalhista verbal. Após a distribuição, Viviane foi advertida de que deveria comparecer na Secretaria da Vara competente no prazo de 5 dias para que a reclamação fosse reduzida a termo. Cuidado, toda a vida, artigos, né? Artigos no plural, 840 e artigo 785/786 da CLT, tá? Pensar que é do CPC aqui, né? Da CLT. Toda vida, amigão, que você fizer uma reclamação trabalhista verbal, e aí eu já explico aqui, já mato 4 questões, toda vida que você fizer uma reclamação trabalhista verbal, primeiro ela é distribuída. Quando ela é distribuída, aí você vai ter da data da distribuição, artigo 786 caput e parágrafo único da CLT, tá? Artigo 786 caput e parágrafo único da CLT. Da data da distribuição, o reclamante verbal vai ter 5 dias para comparecer à Secretaria da Vara para reduzir reclamação trabalhista a termo. O que é reduzir a reclamação a termo? É reduzir a reclamação trabalhista à forma escrita. Se ela fizer isso, ótimo. Se ela não fizer isso, a ela vai ser aplicada a pena de perempção. A pena de perempção do artigo 831 da CLT, ou seja, ela vai perder pelo prazo de 6 meses o direito de reclamar na Justiça do Trabalho. Ela só estaria livre dessa penalidade se ela conseguir comprovar que ela não foi reduzir a termo por motivo de força maior. Se ela não comprovar, perempção para ela. Questão 12, letra A de abestado. Incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar na Justiça do Trabalho verdadeiro. Aqui está errado que não são 12, são 6. Não ocorrerá redução a termo. Não, ela pode, não tem nada a ver, ela pode, depois de 6 meses, ela pode entrar novamente sozinha. E letra D, não ocorrerá redução a termo, Viviane pode avisar depois de 10 dias, não, né?
após 6 meses. Isso aqui, inclusive, resolvemos na primeira. Questão 13. De acordo com a CLT, a reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. Isso aqui a gente já sabe. Após a distribuição, o reclamante possui o prazo de 5 dias para apresentar-se ao cartório ou à secretaria para reduzi-la à forma escrita. Em regra, se o reclamante não compareceu, ou seja, se ele não compareceu e não comprovar que houve força maior, em regra, perempção, né? Perempção. Letra D, de novo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses o direito de reclamar na Justiça do Trabalho. Isso aí não é de 60 dias, são 6 meses, não vai ter intimação de ninguém, vai perder o direito de reclamar, não vai ser marcado no dia, vai perder pelo prazo de 6 meses o direito de reclamar na Justiça do Trabalho. Questão 14. O texto consolidado, artigo 840 da CLT, permite que a reclamação trabalhista seja apresentada verbalmente ou escrita acerca da petição inicial no sistema processual trabalhista, considerando disposto na CLT, legislação correlata e jurisprudência, analise as assertivas e indica a alternativa. Cuidado com isso aqui, incorreta. Ele quer a errada. Então, eu também não gosto desse tipo de questão, mas eu coloco. Mas a FGV não coloca. Ela não coloca porque ela não quer. Mas a partir do momento em que ela quiser, ela pode colocar. Você tem que estar preparado para ela, tá? Então vamos lá. A reclamação verbal será distribuída antes da redução a termo verdadeiro. Já vimos aqui nas questões passadas. Então não serve como resposta. Uma vez distribuída a reclamação verbal, o reclamante, salvo o motivo de força maior, apresentar-se-á no prazo de 5 dias no cartório ou secretaria para reduzi-la a termo, sob pena de perda, no prazo de 6 meses, do direito de reclamar na Justiça do Trabalho, artigos 786, parágrafo único da CLT, tá? Já foi visto aqui, é verdadeiro, não serve como resposta. Aqui no meu celular não está não. Aqui está travado. Pronto, aqui voltou agora, mas tinha travado. Tanto é que só tem de 150, caiu para 98 pessoas. Tem que prestar atenção, tu tem que acompanhar pelo YouTube e acompanhar pelo OBS. É porque tu voltou agora. Voltou agora. Tá 57 porque ainda está na bicha. Eu abri de novo aqui. Pera aí, pessoal. Voltou aí, não foi? Vamos lá. Não, caiu, só tem 96 pessoas assistindo. Tem que prestar atenção nisso aí. Vamos lá. A 14, volta aqui para 14, Hilda. A 14 vai ser D de dado, tá? Essa 14 aqui, eu vou voltar para explicar a letra D de dado. As outras são verdadeiras porque ele quer a falsa, tá? E aí eu vou explicar porque ela tá falsa, muito embora D de dado já seja uma conhecida nossa. Então, letra D de dado tá falsa, porque, ó, o reclamante que der causa a 2 arquivamentos seguidos da reclamação trabalhista, pelo seu não comparecimento, não pode renovar a reclamação após 6 meses. Mentira! Quando o reclamante falta 2 vezes à primeira audiência, como assim falta 2 vezes à primeira audiência? Entra com a reclamação trabalhista, a audiência é marcada, falta, arquivou. Aí ele entra com a mesma reclamação trabalhista, marcada a audiência, ele falta, sem motivo, arquivou. Se ele der causa ao arquivamento porque faltou a audiência por 2 vezes seguidas, a terceira reclamação trabalhista, ele só vai poder apresentar depois de 6 meses. Então ele pode apresentar, e aqui diz que não pode, artigo 732 da CLT, portanto, a letra D, tá? É a letra errada e, portanto, a resposta. Vamos lá. Questão 15. Marlene trabalhou na qualidade de advogada na empresa ZAS Limitada por 15 meses e foi dispensada sem justa causa. Está voltando aqui o pessoal. E foi dispensada sem justa causa e pretende ajuizar a reclamação trabalhista para obter seus direitos trabalhistas que lhe foram negados durante o contrato de trabalho. Marlene consultou o advogado e indagou quanto o mesmo cobraria a título de honorários. Diante do valor do honorário, Marlene decidiu ajuizar a reclamação sozinha, jus postulandi. Lembrando que o jus postulandi, 425 da CLT, mais 791 da CLT. Jus postulandi são as 3 peças que caem na segunda fase de trabalho. Quais são as 3 peças? 97% das peças que já caíram na segunda fase de trabalho. Reclamação, contestação e RO. Então, o jus postulandi é reclamação, contestação e RO. O que não for reclamação, o que não for contestação, o que não for RO,
precisa de advogado, tá? Então vamos lá, questão 15, letra, deixa eu ver aqui, é a verbal, assim, vai fazer a verbal, né? Apresentou a reclamação trabalhista verbal, beleza. Aí, a reclamação verbal é distribuída antes da sua redução a termo, verdadeira. E uma vez distribuída, deverá apresentar-se em 15 dias? Não, a gente sabe que uma vez distribuída a reclamação trabalhista, se apresenta em 5 dias. Letra B, somente é permitido na Justiça do Trabalho reclamações que não ultrapassem o valor de 20... Não, meu filho, você pode ter uma reclamação trabalhista no valor de $1 bilhão, tá? $1 bilhão, não tem limite de valor para você apresentar reclamação trabalhista e nem utilizar o jus postulandi e nem que ela seja verbal. Tudo, tá? Não tem limite. Letra C, de coisinha, é distribuída após sua redução a termo. Mentira! Primeiro distribui, depois faz redução a termo. Resposta deve ser a D de doida. É distribuída antes da sua redução a termo e uma vez distribuída, o reclamante deverá apresentar-se em 5 dias à Secretaria da Vara para reduzi-la à forma escrita. Questão 16. Hermes teve contrato de trabalho com a empresa Gama Transportadora de Cargas por 3 anos, sendo dispensado por justa causa. Eita, menina, fez merda, acabou-se. Sem receber nenhuma verba rescisória. Procurou a vara do trabalho do município para ajuizar reclamação trabalhista, conforme previsão contida na CLT e jurisprudência do TST simulada. Responda. Hermes entrou com reclamação contra a empresa de carga privada. Deve necessariamente constituir advogado falso. Acabei de falar, 791 da CLT, que reclamação, contestação e RO, e as contrarrazões do RO, é claro, eles não precisam de advogado. B de bola, pode postular, tá? Questão 16, pode postular sem a necessidade de advogado. Em todas as instâncias, não. Ele só pode na vara e no TRT. TST, ele precisa obrigatoriamente de advogado. Letra C de súmula 425, né? Inclusive súmula 425 do TST. C de coisa, pode propor reclamação se constituir advogado verdadeiro, apenas na primeira instância não. Tanto na primeira instância, que é a vara do trabalho, como na segunda instância, que é TRT, tá? Agora TST ele não pode não. Então a resposta deve ser a D de doidinha. Pode reclamar pessoalmente na Justiça do Trabalho, limitando-se às varas e aos TRTs, item verdadeiro. Questão 17. A ingressou com reclamação trabalhista contra B, postulando, entre outras pretensões, o seguinte: declaração de responsabilidade solidária da tomadora de serviços Alfa, pelas verbas devidas no período de 1/10/12 a 1/10/13. Ou, caso não seja reconhecida a declaração de responsabilidade subsidiária, né, da tomadora Alfa pelas verbas do período, sim, caso não está. Condenação das reclamadas ao pagamento da hora extra e reflexo, determinação da reclamada que reprocedeu à reintegração do empregado, tá? Em decorrência do acidente de trabalho, sob pena de multa diária, tá? Sob pena de multa diária, ou pagamento de indenização. É correto afirmar que é uma questão nova, que eu nunca vi essa questão na FGV, por isso que eu achei bonita a questão e coloquei para você. A condenação de reflexo e horas extras, tá? A condenação de reflexo e horas extras é simples em relação ao pedido de horas... Cara, reflexo de horas extras, tá? Reflexo de horas extras é um pedido, não é um pedido simples. Ele é complexo. Não, ele não é complexo. Ele é um pedido subsidiário. O cara só tem direito aos reflexos se ele ganhar as horas extras. Então, eu só posso, quando eu peço horas extras e reflexos, hora extra é o pedido principal, hora extra é o pedido simples, o reflexo é o pedido subsidiário. Então, a letra A está falsa. O pedido simples não é o reflexo. O pedido simples é o pedido da hora extra. O reflexo é subsidiário às horas extras. Letra D, de dado. Para a reclamada, proceda o pagamento indenizatório do afastamento, é cominatório. Pedido cominatório, pessoal, é pedido de multa. Indenização não é multa, tá? Pedido cominatório é pedido de multa. Esse pedido aqui, ó, que ele fez bem aqui, sob pena de multa diária. Essa multa diária é um pedido cominatório. Cominação de uma pena, cominação de uma multa. Pedido de indenização aqui,
como ele se trata de indenização pela reintegração, vou já falar dele que está no outro item aqui, tá? Que é multa, então tá falso. Letra C, a declaração de responsabilidade solidária da tomadora de serviços alfa é alternativo em relação ao pedido de declaração da responsabilidade subsidiária da tomadora. É nada, é alternativo não, tá? É um pedido o quê? É um pedido sucessivo, tá? É um pedido sucessivo. Condene uma e, por favor, condene a outra também, tá? E letra D de dado, né, deve ser a correta, de condenação ao pagamento do reflexo da hora extra, é sucessivo eventual ou subsidiário, tá? Porque a hora extra é o principal, o reflexo, ele é subsidiário, tá? A resposta correta D de dado, nunca vi uma questão dessa na FGV, mas vai que, né, vai que cai, né, vai que cai. Questão 18. Em relação à forma de reclamação e da notificação dos dissídios individuais trabalhistas que tramitam pelo procedimento comum à luz das normas da CLT e da jurisprudência, responda. Ele quer a correta. Letra A. Ao receber a petição inicial, a Secretaria da Vara deve enviar os autos imediatamente ao juiz para a verificação de admissibilidade. Deixa eu te contar um segredo. Isso aqui só acontece no processo civil. Processo do trabalho, é só tu se lembrar disso aqui. Processo do trabalho, o juiz só pega no processo no dia da audiência. De novo, processo do trabalho, o juiz só pega no processo no dia da audiência. Então, quando tu distribui uma reclamação trabalhista, seja escrita ou seja verbal, no momento em que é distribuída a reclamação, principalmente a escrita, na hora que ela é distribuída, a audiência já é designada. O processo vai para a vara automaticamente. Quando o processo chega na vara, o diretor de secretaria já providencia a notificação do reclamado e o juiz nem viu o processo. O juiz, repito, só vai ver o processo no dia da audiência, tá? Então, inclusive isso aqui, artigo 841 da CLT. Letra B, presume-se recebida a notificação 48 horas após a sua postagem, constituindo-se ônus, né, ônus do destinatário, o seu não recebimento. Isso aqui é a súmula 16 do TST, portanto, isso aqui é a resposta correta. Deixa eu te explicar bem rapidinho. Toda vida, presta atenção, toda vida que a notificação ou citação saem da vara, a notificação, bem aqui, notificação saiu da vara do trabalho, presume-se que o reclamado, é só uma presunção relativa, admite prova em contrário, mas na hora que a notificação ou a citação, ela sai da vara do trabalho, a gente presume que ela chegou ao reclamado, a gente presume que ela chegou ao destinatário 48 horas após a sua postagem. Tio, e se ela não chegar? Quem tem que provar é o destinatário. Provar que não recebeu, provar que recebeu depois daquele prazo, tá? Porque não é uma presunção absoluta. Então, letra B já é a resposta. Letra C, recebida e protocolada a reclamação, dentro de 5 dias será notificado o reclamado para comparecer à audiência, que será a primeira desimpedida depois de 15 dias, não, depois de 5 dias, tá? E recebida a notificação, não é o prazo de 5 dias, é o prazo de 48 horas, tá? 48 horas, também artigo 841 e parágrafo 1º da CLT. Letra D de dado deve estar falsa também, não é possível a acumulação num só processo de várias reclamações sem assistência de advogado. Mentira, né? Aquela história lá, né? A reclamação trabalhista plurima do artigo 842 da CLT, desde que os empregados sejam do mesmo estabelecimento e estejam pedindo a mesma coisa, ou seja, identidade de matéria, esse item é falso. 19. Tício ingressou com reclamação trabalhista em face da empresa prestadora de serviços, reclamando verbas resilitórias não adimplidas, deixou, porém, de incluir no polo passivo a empresa tomadora de serviços, uma vez que foi efetivada por ela após a cessação do contrato com a prestadora e teme perder seu atual emprego, tá?
Eu li aqui, nem prestei atenção. Então, o Tício ingressou com reclamação trabalhista em face da empresa prestadora de serviço, reclamando sua verba resilitória. Não adimplidas, deixou, porém, de incluir no polo passivo a empresa tomadora de serviços, uma vez que foi efetivado por ela. Ah, tá, entendi agora. E era uma relação de terceirização, tá? Presta atenção. Era uma relação de terceirização. Você sabe que na relação de terceirização, a empresa prestadora de serviços, ela é o empregador e, portanto, o devedor principal, tá? É o empregador e, portanto, o devedor principal. Já a empresa, né? A empresa, cadê ela aqui? A tomadora de serviços tem responsabilidade subsidiária. O ideal é que você entre contra as duas. Agora, se você quiser entrar só contra a prestadora de serviços, pode. Só contra a prestadora, pode. Mas o ideal é que você entre contra as duas. Porque aqui eu tenho um litisconsórcio passivo facultativo. Eu entro contra as duas se eu quiser, tá? Se eu quiser, só contra o empregador. Tio, se eu quiser, eu posso entrar só contra a tomadora? Não, porque a tomadora tem responsabilidade subsidiária e se ela é subsidiária, é só se estiver a outra. Agora, eu posso entrar só contra a prestadora, só contra a tomadora não, tá? Então, questão 19, vamos lá. Letra A, né? Letra A. O juiz deve extinguir o processo sem solução de mérito. Nos termos do artigo 47, parágrafo 1 do CPC, o juiz ordenará ao autor que promova a citação do litisconsórcio necessário. Não, porque acabei de falar, não é litisconsórcio necessário, é litisconsórcio facultativo. Entra contra as duas só se quiser. Se quiser, pode entrar só contra a prestadora, tá? Letra B. A empresa tomadora de serviço pode ser chamada ao processo pela prestadora de serviço, haja vista a jurisprudência dominante. Deixa eu só dizer um negócio aqui, cara. É bem facinho isso aqui. Bem facinho. Chamamento ao processo. Não pode ser chamado ao processo pela tomadora. Você sabe por quê? Porque é bem fácil. O processo de trabalho, por enquanto, não admite a intervenção de terceiros, tá? Matamos essa bem rápida. Questão letra C, transitada em julgado a respectiva sentença, ou seja, não cabendo mais recurso, declarados improcedentes os pedidos do reclamante, a empresa prestadora não poderá ser acionada como devedora solidária ou subsidiária. Claro! Por quê? Porque o pedido foi julgado improcedente. Se o pedido for julgado improcedente, eu não tenho mais conta a entrar contra a empresa de responsabilidade subsidiária. Por quê? Porque eu não tenho mais direito, tá? Morreu, tá? Então deve ser a letra D de doida. Pela súmula 331, a empresa tomadora não poderá ser acionada em nova reclamação pelo mesmo trabalhador, com a pretensão de ver declarada a responsabilidade da tomadora perante os créditos, vez que a súmula exige a participação dela desde o início, né, desde o início do processo. Perfeito, inclusive súmula 225 do TST. Pessoal, vou fazer assim, eu vou resolver a 20, tá? Aí eu vou chamar a professora Andressa vem, tá? Aí ela resolve a de tributário, depois vem o Júlio César resolver de processo penal, depois o tio volta com as 10 questões que estão faltando. Então, questão 20, tá? Em reclamação trabalhista, cujo valor da causa é de 10 mil conto, o valor da causa eu já penso aqui em sumaríssimo. Uma fundação pública estadual pretende anular a sentença sob alegação de cerceamento de defesa, pois teve indeferida a oitiva de sua terceira testemunha, que seria imprescindível a prova de suas alegações. Nesse caso, admitido a veracidade e, cara, essa questão aqui, como vocês adoram, ela tem pegadinha. Pegadinha. Professor, estou vendo aqui cerceio de defesa. Tem uma coisa aqui melhor do que cerceio de defesa. Por mais que o procedimento seja sumaríssimo, ele é contra uma fundação pública. Deixa eu te contar um segredo. O artigo 852-A, Osíris, só avisa a professora que ela vai entrar agora, por favor. Ela pode estar acompanhando e está vendo só que eu estou na questão 20, certo? E eu vou deixar ela entrar para não atrasar muito o cronograma e aí o Júlio César vem, tá? E aí o que é que vai acontecer? O artigo 852-A, parágrafo único da CLT, por mais que ele diga que o procedimento é sumaríssimo, é quando você der à causa o valor de até 40 salários mínimos, mas a fazenda pública direta e indireta, a fazenda pública, suas autarquias e fundações públicas não podem participar
do procedimento sumaríssimo. Então, mesmo que eu dê à causa o valor de R$1, se a fazenda pública estiver do outro lado, tá? Do outro lado, como autora ou como ré, fazenda pública direta, ou autarquia e fundação pública, estadual, municipal, né, ou distrital, ou da União, amigão, nunca fazenda pública pode submeter ao procedimento sumaríssimo. Então, a resposta correta, pegadinha da FGV, sentença deve ser anulada, pois não se aplica o sumaríssimo à espécie. A professora Andressa está aqui, eu não vou atrasar mais a professora, eu só quebrei para não ficar a professora direto, certo? A gente quebra aquele ritmo, e aí eu vou sair agora, estou na 20ª, vem a professora, com tributário, né, profa? Com tributário, depois vem Júlio César com processo penal lá do Recife, depois o tio volta para resolver as últimas, tá? As últimas 10 questões. Tchau, tchau. Arrocha aí, bota na vinheta.